irmãos, a graça e a paz, amém? Nós estamos agora dando início à nossa live dessa noite e quero agradecer a participação de todos vocês. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. O pastor Clérigo já está solicitando, vai entrar agora. Deus possa nos abençoar nessa. Ok? Mas, senhor pastor, Senhor pastor André, como é que o senhor está? graças a Deus bem, muito bom vê-lo, muito Prazer bom nosso. participar com você dessa Amém. live e também com muitos outros amados em Cristo Jesus. Sim. Parabéns a você pelo seu brilhante trabalho. Obrigado, pastor. Fico alegre de estar com o senhor, de passar esse tempinho com o senhor. Vamos ver se a gente consegue 1 hora, talvez não, né? Talvez a gente ultrapasse essa 1 hora aí. Mas está tudo bem? Como é que está a rotina aí, pastor? Nesse tempo aí de pandemia? Então, a rotina tem mudado um pouco, né? Por causa dessa pandemia, mas as mudanças, elas também nos ajudam a crescer. Sim. Né? As mudanças, elas trazem uma nova visão para nós. Sim. Né? Uma nova visão de mundo. E a gente, quando cresce, quando adquire uma nova visão, a gente também acaba podendo ajudar outras pessoas. Sim. Né? Nas áreas novas da vida delas também. E esse é o nosso papel, ajudar, abençoar, e você também, com certeza, como pastor, como psicólogo, né, está engajado nesse mesmo labor que eu, nesse mesmo trabalho que eu, né, o labor pastoral, o trabalho pastoral, e eu fico feliz em poder ajudar as pessoas. Como fazia antes, estou procurando fazer agora, claro que de outra maneira, mas continuo ajudando. Eu sei que isso também está acontecendo com você, com certeza. Amém, pastor. E a rotina em casa com a pastora Odete, os filhos, Então, os netos? fique em casa, fique em casa. Principalmente eu, né? Com Eita. 71, né? 71 anos de idade, né? Então, por razões da própria vigilância do governo, né? Das agências de saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, determinando aí os governadores, né, prefeitos, que as pessoas idosas fiquem em casa, né? Você não imagina as cobranças aqui, né? A pastora Odete, amor, fique em casa. Você não Imagino pode que ela os está tendo filhos trabalho. também, é verdade. Os genros, nora, netos, vovô, fica em casa, vovô, fica em casa. Eita. Mas a gente tem que sair também para alguns compromissos, né, pastor André? Sim, E a gente vai tomando todos os cuidados, né, de distanciamento social, usando máscaras, né? A gente sai com todos os cuidados devidos, né? Sai realmente para o que é necessário e volta logo para casa. E eu fico eu fico surpreendido com a versatilidade do senhor e com o vigor que o senhor tem, entendeu? No sentido de estar presente, né? Por exemplo, na nossa reunião de oração, toda terça-feira, o senhor está lá firme e forte, né? O pastor Sebastião também. E a gente fica vendo, assim, o empenho de vocês, né? Na realização da obra do senhor, né? O senhor poderia estar muito bem em casa, né? Se resguardando todo esse processo, mas o senhor está dando a cara, né? Para fora, né, a cara para bater e está trabalhando, né, está pelejando. Essa versatilidade do senhor é um exemplo para nós, viu, pastor? Obrigado, gente... obrigado. Né? O mundo anda muito carente de referências, né, de bons exemplos, e eu fico feliz em ser visto como exemplo daquilo que eu puder ser exemplo. Né? E você se lembra, pastor André, que em 2002, no dia 4 de abril de 2002, eu fui operado, passei por uma cirurgia, tiraram o meu rim direito e, portanto, há mais de 18 anos eu vivo apenas com o rim esquerdo, não é? Sim.
E quando eu li a palavra de Deus, naquela época, há 18 anos atrás, para o Senhor Deus falar comigo, eu abri a Bíblia no Salmo 89, no versículo 19. E lá está escrito assim: socorri a um que é esforçado. E eu entendi naquele momento, antes da cirurgia, que o Senhor Deus iria me livrar daquele tumor, iria me livrar daquele câncer, não é? Porque Deus estava dizendo para mim: olha, você tem se esforçado no trabalho, você tem se dedicado ao trabalho, você tem se gastado no trabalho, e agora eu vou abençoar você, eu vou socorrer você. E toda vez, pastor André, que surge uma situação nova, como é o caso dessa pandemia, né, eu me lembro novamente daquela palavra: socorri a um que é esforçado. E eu digo: Pai, ao Papai Eterno, né, eu quero continuar me esforçando. E às vezes confesso para você e para todos os que estão participando conosco dessa live, que às vezes tenho até que questionar a pastora Odete: amor, eu tenho que ir. Amor, eu tenho que participar. Lembre-se do que Deus falou comigo lá 18 anos atrás, que Ele estava me socorrendo por causa dos meus esforços. Então, vamos esforçar, vamos trabalhar, não é? Mesmo em tempos de pandemia. Sim. E esse senso vocacional do senhor, pastor, é outra virtude que eu vejo assim como exemplo para mim. Esse senso vocacional que o senhor tem, de chamado, senso de chamado. Acho que é impressionante, né? É impressionante, a gente louva a Deus por isso. Ter esse senso de Graças a Deus. chamado como o senhor tem. É verdade. Deus começou a falar comigo, eu ainda era, na verdade, uma criança, né? E eu fui me conscientizando acerca da minha chamada, não é? E sabia que iria chegar o tempo em que eu estaria me ocupando, né, integralmente no reino de Deus como um pastor. Eu trabalhei primeiramente como engraxate, foi minha primeira atividade laboral, eu ainda era um pré-adolescente. Depois trabalhei em 2 empresas na cidade de Goianésia, onde nasci. Depois me mudei para Anápolis para estudar. Cheguei aqui dia 23 de dezembro de 68 e fiz o científico aqui em Anápolis. Depois fiz o curso de teologia, fiz o curso de direito, fiz o curso de odontologia. Mas eu sabia que um dia eu iria ser realmente, era pastor. Essa vocação que você falou, né? É o seu caso, você foi empresário, você é um psicólogo, você já exerceu várias outras atividades, mas sempre que a gente conversava e você dizia: pastor, chegou a hora, pastor, chegou o meu tempo, quero pastorear, essa é a minha chamada, essa é a minha vocação. E essa certeza, essa convicção, ela é que nos leva adiante, né? Essa certeza, essa convicção é que o Senhor Deus gera em nós, ela realmente não deixa a gente parar, não. Só quando realmente deixarmos este corpo para estarmos com o Senhor. Mas enquanto a gente tem vida e fôlego, nós vamos cumprir esse senso ministerial, como você muito bem colocou. Pastor, uma pergunta: quantos livros mais ou menos o senhor já leu até hoje? Pastor André, Imagino que muitos. eu tenho atualmente 3 bibliotecas, cada uma no endereço, entendeu? E meus netos, quando chegam para mim, eles falam assim: vovô, o senhor já leu todos esses livros mesmo, vovô? O senhor já leu tudo mesmo? É claro que tem alguns livros que eu tenho na minha biblioteca e ainda não li todos eles, mas pelo menos uma boa parte de todos eles eu já li, né? Eu gosto muito de livros. Para mim, o melhor presente que alguém pode me dar, além de orar por mim, claro, de me apresentar ao Senhor Deus para que Ele continue me abençoar, o melhor presente é livros. Inclusive, você já me presenteou com bons livros. E eu quero aproveitar e Amém. agradecer. Mas eu gosto muito de livros. Você sabe que eu faço, inclusive, coleção de Bíblias. Minha Sim. primeira coleção na minha vida foi coleção de selos. Eu queria ser um filatelista, um colecionador de selos, e eu tinha selos valiosos de muitos países, mas um dia eu doei aquela coleção de selos para um amigo também filatelista, e eu passei a colecionar Bíblias. E hoje eu tenho uma coleção
em torno de 170 Bíblias. Eu amo Olha livros. só. Eu amo livros. E tenho, graças a Deus, tido essa oportunidade, né? Quando eu vou ao shopping com a minha esposa, quando a gente vai, às vezes, até algum outro país, né? Ela vai olhar várias outras lojas e eu geralmente paro numa livraria. E ela fala assim, amor, você vai ficar aí? Eu falo, vou ficar aqui. Pode olhar as lojas, pode andar e tal. Daqui 1 hora, 2, 3, ela volta, né, e fala assim, vamos, amor. Eu falo, calma, só mais um minutinho, espera só mais um pouquinho. Para mim, o melhor lugar, os dois melhores lugares do shopping é a praça de alimentação, Sim, né, e a livraria. Com certeza, eu gosto. eu também gosto desses dois lugares. É bom, É bom. parabéns. Ei, coisa boa. Pastor, eu quero agradecer as pessoas que estão nos seguindo aí. Tem vários irmãos, vários pastores, né? Quero agradecer a Cintia que está aqui do meu lado, dando suporte, né? Estamos aqui na igreja, né? Que a internet aqui é um pouco melhor. Aham, E que Deus possa abençoar todos que estão aí conosco. com certeza. O tema hoje, como eu tinha dito para o senhor, né? Só coloquei o tema, né? A gente tem tentado fazer essas lives no sentido mais espontâneo, né? Nada Certo. arquitetado, nada planejado no sentido de mandar perguntas e já ter algo já pronto, né? Vez ou outra a gente Aham. vê algumas pessoas fazendo lives e antes que a pessoa termine a pergunta, ele já tem resposta. Ele não deixa nem o cara terminar a pergunta porque ele quer falar. Já Aham. tem a resposta, né? Tá Certo. tudo planejado. Mas o Aham. tema de hoje, né? Igreja e o pastoreio em tempos de pandemia. Né? Certo. E eu queria pensar dois textos com o senhor, um se referindo à igreja, né? Porque a Sim. gente vai falar um pouquinho sobre a questão da igreja que Jesus estabelece, né? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, né? É Sim. um texto que Jesus vai dizer depois que Pedro faz aquela confissão, né? Sim. Dizendo que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E Sim. aí nós temos aquele texto, versículo 18, que Jesus vai dizer, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então esse é o Sim. primeiro texto que a gente vai pensar aqui, né? Interessante que nesse texto Jesus vai falar, né, vai estabelecer sua igreja, vai constituir sua igreja a partir da confissão de Pedro, né? Alguns Sim. estudiosos vão dizer acerca disso, né? Que há outros que vão dizer que Jesus começa a igreja em Pedro e por isso ele vai ser até mesmo o primeiro papa e tal, e usurpando o texto, né? Aquilo que o texto fala. E o segundo texto, pastor, lá em Atos capítulo 20, versículo 28, né? Quando Paulo lá em Mileto começa a se despedir dos presbíteros lá de Éfeso, né? Vai falar com eles pessoalmente ali. E é um texto muito interessante, que são palavras de despedidas, né? Porque provavelmente eles não veriam Paulo, né? Outra vez, é o que vai acontecer, né? Mas Paulo Aham. vai dizer lá no versículo 28, né? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, dois textos interessantes, um se referindo à igreja institucionalizada, ok? Organizada, né? Jesus vai institucionalizar a sua igreja a partir dessa confissão de Pedro, né? Pelo menos que eu entendo aqui no texto. E o outro texto acerca do pastoreio, Paulo falando, né, para esses presbíteros, né, que estavam ali supervisionando a igreja, pastoreando a igreja em Éfeso, falando do seu labor, de como ele tinha se dedicado na obra do Senhor, que ele tinha se esforçado por 3 anos e meio e tal, e dizendo para eles, olha, atente para vocês e para o rebanho, o qual Deus constituiu vocês como pastores. Né? Então, pensando nesses dois textos, pastor, Sim. eu queria pensar, o senhor acredita, né, a gente pensando sobre a questão da pandemia, que o mundo vai voltar a uma normalidade de antes, vamos pensar aí 3 meses antes aqui, né, comecinho do ano, janeiro, fevereiro, o senhor acredita que o mundo volte a uma normalidade de antes? Ou é um novo mundo, um novo contexto, uma nova realidade? Pastor André, eu vou já
começar a falar sobre a sua pergunta, mas antes eu quero parabenizá-lo pela escolha desses dois textos sagrados, dois textos bíblicos importantíssimos para nós quando falamos acerca da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas quase todas as coisas vão voltar à normalidade, com certeza. Quase todas as coisas vão voltar à normalidade. É claro que algumas coisas não, né? Mas a economia, entendeu? Vai voltar à normalidade. Claro que isso vai demandar um certo tempo, você entendeu? A ciência econômica, entendeu? Ela tem seus meios, né? E como ciência, porque a economia é realmente uma ciência, né? Ela tem condições, sim, de superar esses tempos de pandemia. É claro que a economia, pastor André, ela também acaba ficando sujeita, entendeu, às decisões dos políticos, às decisões políticas, né? A economia, ela não anda separada, 100% separada da política. A política também é uma ciência, entendeu? É a ciência de governar, não é? Muito embora uma ciência e uma arte, a arte de governar, a arte de fazer política, né? Essa arte e essa ciência vem sendo muito deturpada por vários interesses, muitas vezes interesses ocultos, interesses escusos e até interesses absurdos, entendeu? Mas a economia vai voltar, sim, né, a produzir bens, a produzir serviços, entendeu? E a economia vai, sim, voltar a distribuir riquezas, você entendeu? Né? A economia ela é muito dinâmica e ela é essencial para a vida do ser humano na Terra, para a vida do cidadão, tá certo? E ela tem muitos agentes, os agentes econômicos são muito variados, né? Não são apenas agentes políticos, mas agentes da área do mercantilismo, agentes da área da transformação de matéria-prima em bens de consumo, né? Ou seja, as indústrias, você entendeu? Não é? E a economia também está ligada à área financeira. Existem os grandes investidores, os mega investidores, entendeu? Não é? E, enfim, a economia ela é muito ampla, ela é muito vasta, ela é muito complexa e ela tem capacidade de reagir. Ela vai reagir, com certeza ela vai reagir, né? E a riqueza vai voltar a ser produzida, vai voltar a ser distribuída, com certeza. Isso vai demandar um certo tempo, né? E a gente, infelizmente, durante esse tempo em que a economia vai estar se reorganizando, se reinventando, né? Porque há também essa questão da reinvenção, né? A gente vai ver pessoas sofrendo. Entendeu? A gente vai ver pessoas sofrendo. Pessoas que perderam o emprego, pessoas que perderam renda, né? Pessoas que vão precisar mais de mim, mais de você, no caso das nossas ovelhas, né? Nós somos pastores, entendeu? Pessoas que vão precisar de ser assistidas, não somente do ponto de vista espiritual, né? E psicológico, mas também assistidas com alimento. A gente vai ter Sim. que atentar bem para o Ministério de Socorro, entendeu? Distribuir com liberalidade, distribuir com generosidade, repartir o pão, certo? E o mundo vai voltar ao que era antes, também na área das liberdades. É claro que alguns excessos estão sendo cometidos, inclusive alguns excessos até inconstitucionais, que ferem a Constituição. Sim. Você sabe que a ONU, a Organização das Nações Unidas, na Carta da ONU, ela tem defendido, desde a criação da ONU, até antes da ONU ser criada, na época ainda da Liga das Nações, né, o direito de ir e de vir é um direito sagrado, o direito à liberdade, o direito de se expressar, né, de expressar aquilo que a pessoa pensa, expressar suas ideias, seus sentimentos, né? E o direito de ir e de vir. E esse direito ele está sendo tirado agora durante essa pandemia, né?
Olha, é um decreto que obriga você a ficar em casa, é um decreto que limita a quantidade de pessoas numa reunião, entendeu? E muita gente acha que a gente nunca mais vai ter a liberdade total. Vai sim, com certeza, entendeu? Isso vai passar realmente. Eu acho que a gente vai voltar àquele tempo de normalidade, não é? Tá certo? E isso é assegurado pela nossa Constituição. A gente sabe que excessos estão sendo cometidos, como eu digo, né? Principalmente quando se decreta o tal do lockdown, né? Sim. Aí a pessoa tem que ficar em casa mesmo, não pode sair mesmo, tem que mostrar e demonstrar por que que ela está saindo, se é uma necessidade, entendeu? Até de urgência, urgentíssima, né? O lockdown não permite a pessoa a liberdade, o gozo da sua liberdade de ir e de vir. Mas isso vai passar. Não é? Vai passar porque nós vivemos num país democrático, graças a Deus por isso. Se fosse um regime totalitário, um regime comunista, um regime absolutista, totalitarista, isso poderia perdurar. Mas como nós vivemos num regime democrático, né, e as instituições democráticas que estão no nosso país são instituições sólidas, consolidadas, entendeu? E elas vão zelar pelo que diz a nossa Constituição, eu espero que assim seja. Então, quase tudo vai voltar ao normal, exceto, lógico, para aquelas pessoas, entendeu, né, que perderam entes queridos, perdeu a mamãe, perdeu o papai, perdeu um filho, perdeu alguém da família. Isso aí nunca mais a pessoa nunca mais vai ver, exceto nós que temos a esperança da ressurreição, como a Bíblia diz. Um dia nós vamos ver os nossos entes queridos que dormiram no Senhor, né, e estaremos para sempre com eles e vamos viver eternamente com eles. Mas há muitos que não têm essa esperança. Então, para esses, muitas coisas realmente não vão voltar ao que era antes. E a gente tem que pensar dessa forma, né, pastor? Crer que as coisas vão não apenas voltar à normalidade, mas que irão melhorar, né? A gente precisa aprender com tudo isso, né? Claro. Eu acho que, querendo ou não, né, a gente entende que está trazendo um despertar, né? Um despertar, Parabéns. Está mesmo. um Está mesmo. despertar no coração das pessoas em relação à fé, em relação a Deus. Porque nós podemos pensar também que há um cunho escatológico em todo esse processo, né? A gente Sim. pode pensar em Mateus 24, né, uma realidade já escatológica também, em certo sentido, né? Então, pastor André, veja você que na época, né, dos tempos, os tempos apostólicos, né, nos dias apostólicos, os apóstolos já falavam que o espírito do anticristo já operava no mundo. Sim. Já atuava no mundo. O apóstolo João, por exemplo, ele é muito claro e muito enfático em falar sobre isso, que o espírito do anticristo já operava, né? E Cristo também falou, principalmente para Israel, Mateus 24, que você citou, né, do versículo 1 ao versículo 31, é uma palavra de Cristo principalmente para Israel. Claro que é uma palavra para todos nós, devemos atentar para o que ele falou também a Israel. E do versículo 32 em diante, ele fala mais diretamente para a sua igreja, entendeu? E o Senhor Jesus falou realmente sobre isso, né? Então, esse espírito do anticristo que já atuava no mundo, ele atuava como? Usando pessoas. Né? Por isso que a Bíblia diz, o próprio João diz lá em 1 João 5,19, a parte B, que o mundo jaz no maligno. Então, o espírito do anticristo já levava pessoas a pensarem, pessoas a terem ideias, a terem projetos, entendeu? Que interessavam não a Cristo, mas ao anticristo, porque o espírito dele já atuava no mundo. Imagine você que já se passaram 2000 anos praticamente, desde que o apóstolo João escreveu isso, né? Então, nesses 2000 anos, aí, nesses 20 séculos, ou nesses 2 milênios, o anticristo vem trabalhando o projeto dele contra Cristo, contra Israel, contra a igreja de Cristo. E é claro que nós estamos, entendeu, cada vez nos aproximando mais do projeto final do anticristo. Estamos
nos aproximando cada vez mais do projeto final do anticristo. Nós temos que ter consciência disso, né? E Cristo voltará, levará a sua igreja, entendeu? E o anticristo estará governando o mundo todo, será um governo mundial, não é? E aí é que ele vai realmente, aquele espírito do anticristo, que trabalhou aí durante 20 séculos, 2 milênios, ele vai colocar em prática a parte final do projeto dele. Projeto que já iniciou lá atrás, né? Então, o que acontece? Quando ele estiver colocando em prática a parte final do projeto dele, porque a parte final do projeto do anticristo é contra Israel, não é contra a igreja. Porque o diabo sabe que naquela época a igreja não estará mais aqui, né? Então, o projeto final do anticristo é contra Israel. Você conhece muito bem a Bíblia como teólogo que você é, como pastor que você é. Você sabe que a igreja não estará mais aqui, né? Mas aquele governo mundial receberá o apoio inicial daquele governo mundial, receberá o apoio de Israel. Mas quando o anticristo, né, chegar a Jerusalém para sentar-se no templo e exigir que os judeus o adorem, como se ele fosse Jeová, como se ele fosse o Senhor, como se ele fosse Adonai, o Senhor e tal, e ele vai impor o fim dos sacrifícios que os judeus ainda vão realizar lá na esplanada do templo, lá em Jerusalém, a Israel vai romper esse pacto, essa aliança com o anticristo, e o anticristo vai mobilizar os exércitos da terra, né, confederados pelo anticristo, para lutarem contra Israel. Aí é quando Cristo vem, você entendeu? Né, e ele vem para libertar Israel, porque segundo a Bíblia, segundo o Apocalipse, apenas 144 mil judeus vão se salvar. Entendeu? 12 mil de cada uma das 12 tribos. Né? Então, o projeto final, e lá em Apocalipse 12, está bem claro que o projeto do anticristo é contra Cristo, porque ele é o anticristo, né? E é contra Israel. Israel é a mulher de Apocalipse capítulo 12. A mulher estava prestes a dar à luz uma criança, né? E o grande dragão, Apocalipse 12, 9 diz que o grande dragão é o diabo, é Satanás, é a antiga serpente, a antiga cobra, né? Então, quando a mulher estava para dar à luz o filho, entendeu? O grande dragão, que é o diabo, que é Satanás, quis tragar o filho e matar a mulher e o filho e tal, mas Deus deu um livramento a Israel, né? E isso não aconteceu. O filho, que é Jesus, veio, cumpriu o ministério dele, depois morreu para nos dar a grande e eterna salvação, mas o projeto do anticristo é eliminar Israel. Por isso, pastor André, o anticristo já usou muitas vezes nações para exterminar os judeus da face da terra, como foi o caso do nazismo na época de Adolf Hitler, né? Hitler queria matar os judeus do mundo, acabar com os judeus do mundo, entendeu? E você sabe que durante o nazismo, né, foram mortos mais de 6 milhões de judeus. 6 milhões é a população de Israel hoje. A população de Israel hoje é pouco mais do que 6 milhões. Então, esse é o projeto do anticristo, né? Então, nós sabemos que isso está se desenvolvendo, E nós vamos ver muitas outras coisas ainda. Mas quando chegar na hora, entendeu, do anticristo ser revelado ao mundo, né, começar o governo mundial dele, a igreja do Senhor será levada. Amém. Quero agradecer mais uma vez o pessoal que está participando conosco, alguns pastores, né, os irmãos aqui de Nações Unidas também conosco, né, vários irmãos, vários pastores, viu, pastor Clermont? Daqui de Anápolis, fora de Anápolis, né? Pessoas de Brasília, de Goiânia, outras cidades também. Um abraço a todos eles. Amém. Pensando em termos de igreja, uma vez que a nossa temática é a igreja e o pastoreio em tempos de pandemia, eu queria primeiramente pensar com o senhor acerca de igreja. Alguns anos atrás eu tive numa faculdade em Londrina fazendo uma convalidação de um curso de teologia, convalidando ele para se tornar um curso superior. E quando eu estive lá em Londrina, nessa faculdade, estava ali um pastor
que até então, alguns anos atrás, era um pastor muito conhecido no Brasil. E ele fez um ciclo de palestras, 3 palestras ali naquele seminário, e o que se percebeu ali, acho que de Assembleia de Deus, eu acho que era o único lá. Mas tinha mais presbiterianos, batistas. Mas aí o discurso dele naqueles 3 dias era um discurso que aparentemente, pelo menos as pessoas que estavam ali, era de desconstrução. Desconstrução daquilo que nós chamamos de igreja institucionalizada, igreja organizada. Aquilo que nós vemos aqui em Mateus, né, aqui no capítulo 16, versículo 28. Jesus institucionalizando a sua igreja, né? E aí, a fala dele naquele ciclo de palestras foi desse processo de desconstrução. E não sobrou ninguém. O único que sobrou na fala dele, no discurso dele, foi Jesus. Os discípulos, os puritanos, né, os pais da igreja, os evangelistas, os midiáticos, né, do Brasil e fora do Brasil, tal, todo mundo foi colocado numa lata de lixo. Sobrou Jesus. E aí, o que a gente viu naquele ciclo de palestras, né, de palavras, foi essa desconstrução daquilo que nós acreditamos ser a Igreja de Jesus. Essa igreja institucionalizada, organizada, né, a qual nós temos hoje na Terra. E aí o discurso dele era de desconstrução desse processo de igreja. E aí esses dias atrás, eu olhando algum material dele, ele falando, né, recentemente acerca da nova igreja, né? E aí, pastor, pensando acerca disso, eu queria pensar com o senhor sobre a questão dos desigrejados hoje, né? Em 2018, o IBGE fez uma pesquisa no Brasil e constatou que em 2018 nós tínhamos 4 milhões, né, de pessoas que se diziam evangélicas, mas não praticantes, ou seja, evangélicos nominais. E hoje já alguns estudiosos dizem que o número é de quase 10 milhões, ou seja, mais ou menos 20%, né, dos ditos evangélicos no Brasil. Nos Estados Unidos essa realidade é um pouco mais agravante ainda, né? Falam que lá Sei. para mais ou menos 154 milhões de pessoas que são evangélicas, no entanto, 50 e poucos milhões vão à igreja. Então, assim, é uma realidade bem presente. E aí a gente vendo essa questão toda né, do número daqueles que estão dizendo o seguinte: nós não precisamos da igreja institucionalizada, nós podemos ser igreja, nós podemos ter um cristianismo sem igreja. Só acredito que isso é possível, pastor? Um cristianismo sem igreja? Não, não acredito nisso, não. Não acredito, não. Eu acredito no cristianismo, sou cristão, entendeu? E tenho certeza absoluta que a igreja, entendeu? Sempre foi um projeto de Deus. Desde a eternidade. Tanto é que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, fala sobre o mistério que esteve oculto em Deus, desde a eternidade, para revelar, Paulo revela na carta aos Efésios, que esse mistério é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, essa igreja, pastor André, ela não foi criada por uma mente humana privilegiada, por um cara super inteligente. Não. A verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, é um projeto eterno, é um projeto do Deus que é eterno, para ser revelado no tempo próprio de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus tem o domínio de todo o tempo, né? E cada projeto de Deus tem o seu tempo para acontecer. Então, Cristo veio, entendeu? Para esse tempo de graça, para esse tempo da igreja, né? E ele, com o evangelho que ele nos trouxe, nos evangelizando a paz entre nós e o Senhor Deus, ele realmente cria a sua igreja, que a igreja é de Cristo na terra, e como ela é de Cristo, eu volto ao que estava falando agora mesmo, quase que no bloco anterior, não é? Que o anticristo ele tem um projeto contra Israel, mas contra a igreja ele nunca vai
conseguir levar avante um projeto contra a igreja, como ele tem levado muitos projetos contra Israel. Entendeu? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é imbatível. Ela será sempre vitoriosa, né? Por isso que Paulo, na carta aos Coríntios, primeiro aos Coríntios 15, 57, diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Quem é o diabo? Ou quais são os agentes do diabo? Sejam agentes do mundo espiritual, sejam pessoas humanas, sejam governos, sejam políticos. Quais são os agentes que poderão acabar com a igreja de Cristo na Terra? Existem esses agentes. Eles podem se levantar contra? Sim, se levantam contra. Eles tentam? Sim, tentam. Mas a igreja sempre será vitoriosa. E até mesmo, né, novos pensamentos teológicos que querem que a gente aceite determinadas correntes teológicas, determinadas interpretações, determinadas exegeses e tal, elas não prosperam, né? Correntes teológicas e tal, elas vão e desaparecem, surgem outras, mas a igreja é de Cristo. Foi comprada por preço. E o preço é o preço realmente do Cordeiro de Deus, né? E a Bíblia diz lá em Apocalipse que nós somos salvos por causa da palavra e por causa do sangue do Cordeiro. Né? O nosso testemunho com relação à palavra, o nosso testemunho com relação ao sangue do Cordeiro. Então, a igreja, ela realmente é isso. É um mistério que esteve oculto em Deus. No tempo certo de Deus, no Kairos de Deus, foi revelado esse mistério ao mundo. E é através da igreja, inclusive, esse mistério revelado, entendeu? Que a verdadeira graça de Deus, você entendeu? Se tornará, inclusive, conhecida, diz Paulo lá na carta aos Efésios, de todos os principados, de todas as potestades, de todas as hostes infernais da maldade. A igreja do Senhor, ela é tão especial no projeto de Deus e de Cristo, entendeu? Que ela tem consigo essa missão e esse poder de revelar a graça de Deus até ao mundo espiritual. Ou seja, de acordo com Apocalipse 12, 9, 1/3 dos anjos, né, ali chamados de estrelas do céu, caíram seguindo o grande dragão vermelho, que é Satanás, entendeu? E esses demônios, eram anjos, se tornaram demônios. Quem é que vai conhecer a graça de Deus? Quem é que vai conhecer a natureza de Deus? Eles vão conhecer através da igreja. Então, quando a igreja expulsa um demônio, quando a igreja exerce autoridade e poder até sobre os espíritos imundos, ela está revelando a eles, entendeu? O que é a igreja. Por isso que quando aqueles 70 voltaram, aqueles 70 discípulos que o Senhor Jesus enviou, né, dizendo: Senhor, em teu nome até os espíritos imundos, entendeu? Tinham que fazer o que a gente determinava. Jesus falou assim: ó, eu via Satanás caindo do céu como raio quando vocês usavam o meu nome. Imagina os tombos que o diabo não leva todo dia quando os crentes usam o poder do nome de Jesus Cristo. Mas o Senhor disse: olha, alegrai-vos não somente por isso, né? Por vocês usarem o meu nome, o poder do meu nome, né? Esse nome que está acima de todo nome, como diz a Bíblia, mas alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos no céu. Então a igreja, pastor André, eu, você, nós, a igreja de Cristo, que a igreja somos nós, os crentes, né? A igreja tem o nome de cada um de nós está lá no céu, você entendeu? E o Senhor dos exércitos conhece o nosso nome, a Bíblia diz isso, né? E Cristo sabe os nossos nomes, né? Então a igreja sempre vencerá. Às vezes alguém pode falar assim: a igreja não vai ser mais a mesma, entendeu? Depois dessa pandemia, a igreja não vai ser mais a mesma. Escuta aqui, não vai ser mais a mesma por quê? A igreja vai continuar sendo igreja, a igreja vai continuar
falando de Cristo, vai continuar levando o evangelho de Cristo ao mundo, a igreja vai continuar orando, a igreja vai continuar jejuando, a igreja vai continuar adorando, louvando ao Senhor, vai continuar entregando os dízimos do Senhor, vai continuar ofertando para os projetos do reino de Deus na terra. A igreja vai continuar ensinando os jovens, ensinando os filhos, as crianças, uma geração ensinando a outra. Alguém acha o seguinte, porque a gente teve que, às vezes, ficar uma semana ou um mês de quarentena e não pôde se reunir todo mundo na casa de oração, que então a igreja nunca mais vai poder se reunir. Não é bem assim, né? E a igreja também não depende só de uma reunião ou outra para ela existir. Ela existe independentemente disso. E parece que essa sensação, pastor Plano, das pessoas, não, nós não estamos podendo nos reunir como reuníamos antes, nós estamos um tanto que restringidos, né, por conta de decretos, por conta de tantas situações, né, governamentais, no sentido de segurança, no sentido de prevenção, né, que a gente acredita em todo esse processo, né, por mais que vez ou outra a gente está vendo, né, um certo autoritarismo, né, como o senhor disse, né, em algumas restrições, né, que tira aquilo que nós temos como liberdade respaldado na Constituição. E olhando nessa perspectiva, parece que surge um temor em nós, no sentido de que talvez o número dos desigrejados aumente, porque por conta de toda essa realidade, parece que as pessoas estão pegando essas situações e usando como se fosse uma bengala, vamos assim dizer, de um medo desproporcional. Por exemplo, tem pessoas que têm coragem de ir na padaria, no açougue e tal, mas não está tendo coragem de vir à igreja, com temor. Mas ela tem coragem de ir lá no banco, na Caixa Econômica, pegar a fila, né, pegar o recurso lá do governo. Mas para a igreja parece que a pessoa pega uma bengala, entendeu? E diz o seguinte, não, eu não vou ainda para a igreja porque ainda está perigoso. Mesmo a gente tomando todas as ações, né, de prevenção que foi, né, colocada a nós, né, todas as nossas igrejas estão tomando esse cuidado, mas parece que as pessoas estão um tanto que nesse comodismo, vamos assim dizer, nessa zona de conforto de estar em casa e querer participar de culto em transmissão, das plataformas digitais, mas congregar mesmo parece que há uma resistência em relação a isso. Diante disso, há a possibilidade de que esses números dos desigrejados no Brasil aumente de um modo mais desproporcional ainda? O senhor acredita nisso? Pastor André, os desigrejados sempre existiram. Claro que o número deles tem aumentado. E como você está dizendo, há essa possibilidade, sim, de aumentar esse número. Entendeu? Mas a Bíblia diz, por exemplo, no livro dos Hebreus, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Porque naquela época, pessoas já deixavam a congregação. Sim. Já deixavam de se reunir. Entendeu? Né? O apóstolo João, numa das suas cartas, chega a dizer assim, ó, saíram de nós porque não eram de nós, porque se fossem de nós, estariam conosco. Entendeu? Então, os desigrejados sempre existiram. Né? Agora, o número tem aumentado? Tem. Infelizmente, tem aumentado. Né? Há essa possibilidade de essa pandemia corroborar para que aumente esse número? Infelizmente, há. Por quê? Há muitas pessoas que estão com medo, como você disse. Você é psicólogo, e você é teólogo, e você é pastor, e você sabe disso. Existe o medo que é fisiológico, o medo que nos ajuda, né? Entendeu? O medo de colocar o dedo numa tomada e saber que se eu colocar o dedo lá, eu vou tomar um choque, e esse choque ele pode causar dano para a minha vida, para a minha saúde. Esse medo, ele é um medo fisiológico, é um medo que nos protege. Existe o medo também patológico, que é uma psicopatologia, você sabe muito bem disso, você é um psicólogo. E então, infelizmente, tem pessoas que estão ficando com medo de sair de casa, né? Muitos meios de comunicação estão gerando medo nessas pessoas. Sim. Não, eu não vou não. Não, e se eu sair na rua, o Covid me pega. Entendeu? A Covid-19, essa doença vai me matar e tal, etc.
Eu não quero entrar aqui nos ensinamentos da microbiologia, entendeu? E da patologia, né? E de tantas outras ciências da área, das ciências médicas, mas uma virose, nós sabemos, pastor André, que a população só vai ficar livre dela em duas situações. Qualquer que seja a virose. Pode ser os vírus da influenza, que são conhecidos há muito tempo, os coronavírus, cujas famílias são conhecidas há muito tempo, por isso que esse é chamado de novo coronavírus, porque os coronavírus já são conhecidos há muito tempo. Os vírus com aspecto morfológico de corona, ou seja, de coroa, entendeu? Como a gente vê a imagem aí na televisão, esses corona já é coisa de décadas, coisa de século. Né? E tem até vacina contra determinadas cepas e contra determinadas famílias dos corona, não é verdade? Mas agora as pessoas estão com medo, achando que o corona vai pegar lá na rua, vai matá-la. Então, só tem dois jeitos da gente se livrar de uma virose, entendeu? De uma epidemia, de uma endemia, melhor dizendo, de uma pandemia, entendeu? Só tem dois jeitos. Primeiro, quando toda a população, entendeu? Digamos, pegar, ou quase toda a população, 90 e tantos, 100%, pegar um vírus. Aí, se o vírus entra em contato com o meu organismo, ele é um antígeno. E o meu corpo, o sistema imunológico do meu corpo, o sistema de defesa do meu corpo, vai produzir um anticorpo contra aquele antígeno. Então, se o meu sistema de defesa está bem, está fortalecido, se eu estou dormindo bem, se eu estou me alimentando bem, entendeu? Se eu não tenho comorbidades descompensadas, como é o caso de uma diabetes descompensada, maltratada e tal. Então, o meu organismo ele tem a capacidade de reagir, produzir anticorpos contra aquele antígeno. Então, quando a população quase toda entra em contato com esse vírus, o corpo das pessoas já produz anticorpo contra esse antígeno. E a segunda maneira é a vacina, é vacinar as pessoas. Porque uma pessoa, se ela está vacinada, entendeu? Então, aquele vírus inativo, que é a vacina, entra em contato com o nosso corpo, nosso organismo, e o nosso organismo identifica, entendeu? Aquele vírus inativo, e aí, quando ele entrar em contato com um vírus ativo, que tem virulência ainda e tal, o nosso corpo vai se proteger. Então, essa é a primeira onda. Essa é a primeira onda, mas pode vir uma segunda onda, pode vir uma terceira onda. Quando a população... Veja o seguinte, se tem, por exemplo, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, né, de pessoas ao redor da Terra, 1 bilhão de pessoas ao redor da Terra que já entrou em contato com o vírus, quantos morreram? Mas também, quantos milhões foram salvos? Sim. Quantos milhões o organismo reagiu, produziu anticorpo, eles já estão imunizados. Inclusive, estão tirando plasma do sangue de muitas pessoas e aplicando em outras, né, que tem o mesmo tipo sanguíneo e tal, entendeu? Porque naquele plasma já tem anticorpo que vai combater aquele antígeno que é o vírus. Então, a gente tem que atentar para isso, essa questão do medo, entendeu? A gente tem que vencer o medo. Sim. Olha, eu vou usar os protocolos, né? Não, eu vou lavar as mãos bem lavadas, com água, com sabão, eu vou usar o álcool gel, eu vou usar a máscara, entendeu? Eu vou manter uma distância entre eu e uma outra pessoa, mas eu tenho que sair de casa, entendeu? Eu tenho que ir à farmácia, eu tenho que ir ao posto de gasolina, eu tenho que ir ao supermercado, eu tenho que ir para a igreja, para a casa de oração, não é? Entendeu? A pessoa não pode, eu vou para a igreja e será que eu vou pegar um novo coronavírus lá na igreja? Será que essa Covid-19 está lá na igreja e vai me matar e tal, etc. Ó, lá na igreja, lá na casa de oração, nós estamos respeitando os protocolos, né? E a gente não pode ser dominado pelo medo. Nós temos que ser dominados pela fé, pela coragem. Não, pela fé, pela coragem, pelo ânimo. Jesus disse, vocês vão ter aflição, mas tenha ânimo. Tenha coragem, tenha fé, entendeu? A fé vem de Deus para nós, entendeu? Para o nosso espírito crer em Deus, confiar em Deus, né? E não ficar parado, paralisado aí por esse medo, né? Infelizmente tem muita gente que vai realmente ficar desigrejada, infelizmente tem, né? E a gente lamenta por quê? Porque tem muitas coisas que a gente só vai alcançar, só vai obter.
e só vai vivenciar na igreja, na comunidade, na reunião. Entendeu? Sim. A gente nunca vai alcançar certas coisas em casa, ficando em casa. E é impossível, né, a gente imaginar ser igreja sem estar ligado ao corpo, né? Algumas pessoas pensam que, né, Paulo vai dizer isso, né, vai comparar a igreja como um corpo, né, de muitos membros. Não é um corpo de um membro só. Então, há uma interpretação tanto que errônea também, lá de Mateus capítulo 18, né, aquele texto que Jesus vai falar, né, lá no versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aí as pessoas, os desigrejados, aqueles que querem uma igreja sem Cristo, um Cristo sem igreja, um cristianismo sem igreja, vai entender, não. Eu posso ir ali no café da esquina, entendeu? Juntamente com um amigo meu, e falar da Bíblia ali, eu sou igreja. Nós somos igreja. Não, Paulo deixa muito claro isso, o Senhor Jesus deixou muito claro essa questão, né? Que é impossível sermos igreja se não estivermos ligados ao corpo. Com certeza. E tem muitas pessoas, pastor, que pensam o seguinte, não, eu posso estar em casa. A gente vivenciou algumas situações, né? Por exemplo, a questão da ceia. Por conta do decreto, né, muitas das nossas igrejas, e muitas igrejas, outras igrejas não tiveram, né, a ceia presencial. E algumas igrejas, por força maior, tiveram que fazer a transmissão da ceia online, né, a pessoa em casa e tal. E a gente sabe que nada se compara à questão presencial. Não tem como. A gente está fazendo as transmissões dos nossos cultos, fazendo lives, e todo esse processo, usando as redes, né, sociais, as plataformas digitais, mas nada disso substitui a presença na igreja, na casa de Deus, no lugar na casa de oração. A gente sabe disso, pastor, né? E muitas pessoas pensam o seguinte, eu não preciso mais ir à igreja presencialmente, eu posso, né, assistir o culto lá em casa, eu posso acompanhar vários pastores, e aí daqui a pouco a gente vai, né, adentrar a questão do pastoreio, né, que eu acho que é o grande desafio também para esses Sim. dias, mas muitas pessoas pensam o seguinte, e eu não preciso estar na igreja presencialmente mais, eu posso servir a Deus na minha casa, eu posso comprar um pãozinho, um suquinho, entendeu, e tomar a ceia, e eu ministrar a ceia para mim mesmo. Né, o que está acontecendo com algumas pessoas, né, e tentando desvalorizar a questão da igreja, né, institucionalizada, organizada. Nós não precisamos dela. Nós sabemos que a palavra de Deus vai deixar claro, como o senhor disse aí, né, nós fazemos parte da igreja organizada, sim, a qual Jesus deixou para nós. Com certeza. A igreja, ela não foi idealizada, entendeu? Por alguns idealizadores, né? Por alguns formadores de opinião, né? Ela realmente tem o seu padrão em Cristo. Tem o seu padrão em Cristo. Ela é o que é por causa de Cristo. É o que você está dizendo. Nós somos um corpo. E a Bíblia diz claramente que Cristo é a cabeça. Quem é que pensa? A cabeça, o cérebro, sim, a massa cinzenta, como a gente diz, a massa pensante, é o cérebro. Está onde? Está na cabeça. E a Bíblia diz claramente que Cristo é a cabeça. Então, o modelo de igreja foi pensado por ele, foi determinado por ele, foi deixado por ele. E nós somos apenas o corpo, entendeu? E o corpo não se governa, não governa a si mesmo. Nem pode estabelecer para si um outro padrão. É a cabeça que estabelece o padrão. Por isso é que Paulo diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, olha, o fundamento já está posto. O fundamento já está posto. E o fundamento é Cristo. E que cada um de nós tenha muito cuidado ao edificar sobre este fundamento, porque não se pode mudar o fundamento. Então, quem é a cabeça da igreja? É Cristo. Quem é que estabeleceu como a igreja deve ser? Cristo. Entendeu? O fundamento é quem? É Cristo. O próprio apóstolo Paulo disse, olha, eu não posso pôr um outro fundamento. O fundamento é Cristo. Entendeu? Então, Paulo, grande fundador de igrejas, o grande plantador de igreja, tanto é que ele diz na própria carta aos Coríntios, né? Eu plantei uma igreja, a igreja de Cristo em Corinto.
Mas Paulo não plantou lá uma igreja em Corinto, uma igreja em Éfeso, uma igreja em Tessalônica, entendeu? E em tantos outros lugares, como ele, Paulo, né, poderia desejar. Só que ele nunca desejou isso, porque ele sabia o seguinte: não, há um Senhor sobre mim. Entendeu? A igreja é desse Senhor, não é minha. Sim. Ele é a cabeça e ele é o fundamento. E eu sou apenas parte deste corpo. Paulo chega a dizer acerca dele, acerca de Pedro, acerca de Apolo, ele fala assim: quem é Paulo? Ele fala: quem é o apóstolo Pedro? Quem é Apolo? Ele fala: nós somos apenas parte do corpo. Nós somos apenas ministros, que Deus usa cada um como ele quer. Mas o corpo tem uma cabeça. E essa cabeça não admite que um corpo sadio, um corpo espiritualmente sadio, sem heresias, não é verdade? Sem coisas erradas. Cristo não permite que um corpo sadio faça qualquer mudança em si. Então, Cristo se reunia para mostrar para nós que tem que haver reunião. Cristo celebrou a ceia presencialmente com os seus discípulos para nos dar o exemplo. Ele é o nosso exemplo. Ele tem que se reunir, né? A gente tem que se reunir. E por isso que eu disse que há muitas coisas da igreja que a gente jamais receberia sem se reunir, que a gente jamais receberia de Deus sem estar presente. Entendeu? Então você está certíssimo, Cristo é a cabeça, ele é que deixou o padrão, ele que estabeleceu o modelo, que deve ser a igreja dele, a gente não pode mudar. Paulo diz: olha, o fundamento já está posto, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. E os apóstolos fizeram assim, os apóstolos se reuniam, né, para tudo. Lá em Atos, os apóstolos se reuniam para comer, eles se reuniam para orar, eles se reuniam para participar da ceia do Senhor, se reuniam para fazer batismo dos novos convertidos. Como é que você vai apresentar uma criança online? Como é que você vai ministrar o batismo em águas por imersão de corpo inteiro online? Como é que você vai ministrar uma ceia online? Como é que você vai... Nesses tempos de pandemia, a gente até está usando a internet, como estamos usando aqui agora nessa live, para levar a palavra e também no sentido de conscientizar as pessoas. A live não é um culto em casa, é para a gente discutir um tema, para a gente discutir um assunto e conscientizar as pessoas acerca do que a palavra diz. E a palavra diz que tem que reunir, que tem que ir para a casa de oração. Lá é que o Senhor ordena a bênção e a vida, como está escrito. É lá que o Senhor ordena a bênção e a vida. O salmista Davi diz o que no Salmo 84? Eu prefiro estar lá na porta da casa de Deus, ainda que eu nem entrasse, mas eu preferiria até estar lá na porta da casa de Deus, a ficar 1000 noites lá na tenda da impiedade. Olha a importância de estar na casa de Deus, da reunião. Davi chegou a dizer o seguinte: olha, eu anelo tanto pela casa de Deus, eu quero tanto estar na casa, que é mais do que o guarda anela pelo romper da manhã. Entendeu? É mais do que a corça deseja chegar lá no ribeiro das águas. A minha alma suspira, tem sede de Deus, de estar na casa, de estar reunido. Não é? E a educação religiosa, por exemplo, para os filhos. Você não vai conseguir dar toda ela em casa, tem que estar lá na igreja. É verdade. Pastor, nós temos em 1 minuto e 45 segundos para reiniciar outra live, entendeu? A gente vai ter que começar de novo, entendeu? A gente, terminando aqui, a gente encerra e volta de novo, tá? Tá ok, pastor. Eu vou encerrar para a gente voltar de novo, tá bom? E o pessoal que está nos acompanhando aí, seguindo a gente vai reiniciar outra live, tá bom? Eu tenho vindo aí a fotografia muita de todo mundo gente aí. Boa aí. É verdade. Beijo, um abraço para todos. Daqui a pouquinho a gente recomeça. Vamos lá. Rapidinho, 1 segundo. Tá, jóia, pastor. Amém, paz. Ok, a gente está voltando. Esperar o pastor Clarimundo voltar de novo também, pedir para entrar. Tá bom, gente? A gente encerrou porque já estava restando 1 minutinho para a gente terminar. E vocês podem enviar as perguntas. Temática nossa, já houve outras perguntas, né? Foram enviadas outras perguntas, mas dentro da temática a gente está trabalhando aqui. Voltou, pastor? Ok, estamos aí. Interessante, pastor, que o termo lá, reunir lá de Hebreus capítulo 10, versículo 25, não é uma reunião
qualquer não, né? A gente pode ver lá que não se refere a amigos lendo uma Bíblia juntos, na ponta, na esquina ou na praça, não. É uma reunião formal do povo de Deus para adoração, né? O sentido da palavra lá, nesse reunir, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, né? Daquilo que a gente está falando sobre congregar, entendeu? É uma reunião formal mesmo, de adoração a Deus, na casa de Deus. Não é uma qualquer reunião, mas uma Não, reunião de estarmos na casa do Senhor, né? Como o senhor disse aí, né? Do coração de Davi em relação ao templo, a casa do Senhor é Deus, verdade. né? Como ele almejava, né? É verdade. Como que ele amava isso. É, E alguém disse, o John Stott vai dizer o seguinte: um cristão sem igreja é uma anomalia grotesca. Um Com cristão certeza. sem igreja é uma anomalia grotesca. E ele Com certeza. acertou, né, pastor Cleber? É verdade. É uma anomalia. Uma anomalia mesmo grotesca. Por quê? Porque o cristão tem que ser uma ovelha. Uma ovelha. Cristo falou o quê? Eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Não é? Então, nós somos também o quê? Pastores de ovelhas. Né? E nós temos, inclusive, uma grande responsabilidade para cumprirmos o nosso ministério. Hebreus 13, 17 diz isso, né? Que nós temos que velar pelas almas do povo, como quem tem que dar conta. Nós temos que dar conta. Olha, toda ovelha precisa de um pastor, não é verdade? A ovelha, se ela não tem um pastor, ela fica vulnerável. O lobo vai atacá-la. Entendeu? O lobo pode tirar a vida dessa ovelha. Todo crente precisa de um pastor. Sim, Todo pastor precisa de pastorear ovelhas. Entendeu? Então, isso é uma verdade bíblica. Por que que Cristo se chamou de pastor? Por que que ele nos chamou de ovelhas? Não é? E por que que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 4? Ele deu uns para pastores. Por quê? Porque Cristo sabe o seguinte, que a igreja dele é formada de ovelhas. E Cristo sabe que as ovelhas dele precisam de pastores, precisam ser pastoreadas. Não é verdade? Então, sim, as ovelhas vêm a nós, participam do culto conosco, participam da reunião conosco, recebem a bênção do pastor, entendeu? E essa comunhão ela é imprescindível. É nessa comunhão, é nesse relacionamento que o pastor é abençoado e as sim. ovelhas também. É assim que a gente cresce espiritualmente. Esses dias eu estava falando sobre Aristarco, lá na nossa reunião geral de oração, na terça-feira de manhã. Você estava lá quando eu estava Sim, lendo Colossenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo ali falando sobre vários líderes que trabalharam com ele, e ele fala sobre Aristarco, e disse, Aristarco é um irmão fiel. E Paulo diz, olha, eu tenho observado ele orar, como ele ora por vocês. E Aristarco orava por 3 coisas. Você lembra que eu falei sobre isso na nossa reunião de oração sim, lá com os pastores. E uma das coisas que Aristarco orava era para quê? Para que houvesse crescimento espiritual. sim, E o crescimento espiritual se dá na comunhão. O crescimento espiritual que Pedro também pregou, dizendo, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso se dá através da comunhão, entendeu? sim, Né? De um culto presencial, de uma comunhão relacional. Uma comunhão relacional, entendeu? Por exemplo, se eu participar de uma live ouvindo um pastor, por mais homem de Deus que ele seja, por mais cheio do Espírito Santo que ele viva, que ele esteja, por mais conhecimento bíblico que ele compartilhe comigo, ainda assim ele não é o meu pastor, entendeu? Ele não é o meu sim, pastor, né? Imagine você, se eu disser para ele, olha, eu sou fulano de tal, ele, muito prazer. Somente isso. Mas aquele que é sua ovelha, aquela que é sua ovelha, que vai lá, que ouve você, que se relaciona com você, que é a ovelha do pastor André, que é a ovelha da pastora Cíntia, que é a ovelha do pastor Clarimundo, que é a ovelha da pastora Odete, é diferente, entendeu? Você sim, ora pela sua ovelha, né? Você vela pela alma da sua ovelha, entendeu? É algo
que procede de Deus. É o que a gente estava falando no bloco anterior, né? Esse é o modelo de Cristo, é o modelo que Cristo idealizou para a sua igreja. E esse modelo pode ser mudado. Verdade. Eu li um livro interessante, pastor, sobre membresia e disciplina. Sim. E o autor, o Jonathan Leman, ele é daquela igreja do pastor Mark Dever, em Washington. Uma igreja sadia, uma igreja que hoje é referência no mundo, né, de boa igreja, uma igreja batista, né, e uma igreja muito interessante. Ele é autor daquelas 9 marcas, né, de uma igreja saudável. E o Jonathan Leman fala acerca da surpreendente ofensa do amor de Deus. Olha a temática do livro, a surpreendente ofensa do amor de Deus. E ele vai falar acerca da membresia e da disciplina na igreja. Coisa essa que muitos desigrejados, né, se arrepiam, vamos assim dizer, porque eles não querem igreja, porque eles não concordam com a questão da disciplina e da membresia, né? E essa é uma realidade. E ele vai falar nesse livro, né? Eu até anotei algo interessante, que o individualismo, permeado por um falso entendimento do amor de Deus, porque ele vai falar acerca do amor de Deus e vai conceituar o amor de Deus dizendo o seguinte, que a nossa geração está invertendo as coisas, está dizendo o seguinte, que nós entendemos que Deus é amor, mas eles estão dando ênfase ao amor. Tipo assim, o amor se torna um ídolo. Sei. Então eles estão conceituando o amor de Deus, e se Deus é amor, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso viver a minha vida do meu jeito, eu posso, né, que Deus vai acabar me perdoando, vai dar tudo certo no final. Então a maioria dessas pessoas, na realidade, elas têm uma conceituação do amor de Deus um tanto que errônea. E aí ele vai falar que uma das causas dessa conceituação errônea do amor de Deus vai gerar a questão, né, do individualismo. E o individualismo vai resultar em 3 aspectos: consumismo, medo de compromisso e descrença em relação a todos os dogmas. Ou seja, nós teremos consumidores na igreja, nós teremos pessoas com medo de compromisso e nós teremos pessoas com descrença, com pavor, em relação à doutrina, em relação aos dogmas da palavra de Deus. Então a gente percebe o seguinte, que querendo ou não, parte dessas pessoas tem esses temores. Elas são consumistas, elas pulam de uma igreja para outra no intuito de consumir algo, e quando elas encontram, não encontram em tal igreja aquilo que elas querem e desejam, porque o desejo dela é de um consumismo, somente consumista. Sim. E aí a questão do medo de compromisso, não tem compromisso com a igreja, não quer ter compromisso, então são frequentadores de igreja. E a descrença em relação aos dogmas, aos princípios da palavra, à doutrina. Então o que nós vemos muito disso hoje, né, daqueles que não querem saber da igreja e entendem que podem ter um cristianismo, podem seguir a Jesus sem igreja, é que, na realidade, elas são consumistas. São pessoas consumistas, são pessoas com medo de compromisso, e aí não são membros, são frequentadores, né, e descrença, né, descrença com a questão dos dogmas, das doutrinas da palavra de Deus. Então, e aí a gente vai ver isso, né, uma fobia por compromisso. Não, eu quero estar lá na igreja, mas não quero ter compromisso. Eu quero frequentar, mas não quero ser membro. E o que nós mais vemos hoje é isso, né? E aí, para a gente fechar essa questão, pastor, qual é a visão do senhor acerca da igreja emergente? Da igreja emergente. Pastor, você começou a abordar um assunto muito importante. Está me ouvindo bem? Tô. Está ouvindo? Você entrou num assunto muito importante sobre compreendermos corretamente o amor de Deus. Entendeu? Aqui no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1,
no versículo 6 está escrito assim: o filho honrará o pai. Esse é o 5º mandamento lá do Decálogo, né? Êxodo capítulo 20, Deuteronômio 5, e aqui o profeta Malaquias está falando. Malaquias 1:6. O filho honrará o pai, e o servo honrará ao seu senhor. É mandamento. Sim. Agora vem uma pergunta. Deus fala assim: e se eu sou pai de vocês? Onde está a minha honra? E diz mais: e se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Pastor André, Deus realmente é amor. E até pelo fato dele ser amor puro, perfeito, entendeu? Nós temos que honrar a Deus por causa do seu amor. E honrar a Deus é, antes de tudo, conhecê-lo para fazer a vontade dele. Entendeu? Então nós precisamos honrar a Deus. Assim como é meu dever honrar meu pai e honrar minha mãe. E eu procuro honrar até a memória deles, porque eles já são de saudosa memória para mim. Assim como eu tenho o dever, que é mandamento, é o 5º mandamento, de honrar o meu pai e minha mãe, muito mais eu tenho que honrar a esse Deus que é amor. O fato de Deus ser amor não significa que por causa do amor ele vai tolerar o pecado. Ele vai suportar o pecado, aceitar o pecado. Não. Deus é amor, e porque ele é amor, ele é longânimo. Não para com o pecado, mas ele é longânimo para com o pecador. Esperando que o pecador reconheça seu pecado, arrependa-se dele, o confesse e deixe, para alcançar, então, a misericórdia de Deus em tempo oportuno. Aí se completa a longanimidade. Deus é amor? É. Mas não para tolerar. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida e tal, porque Deus é amor, ele só me ama e tal, ele é amor, perfeito amor. Deus é amor, jamais deixará de ser amor. E porque ele é um amor tão perfeito, o único amor perfeito, porque Deus é santo, santo, santo. Ele é perfeito, a ponto de ter em si a imutabilidade. Porque aquele que é santo, 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 ele é tão perfeito que ele não precisa mudar em nada. Aí vem a imutabilidade de Deus. Quando a Bíblia fala sobre a santidade absoluta de Deus, está também reafirmando a imutabilidade de Deus. Então, o amor de Deus, ele é perfeito. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus nunca mudará. Deus nunca deixará de ser amor. Mas isso aumenta a minha responsabilidade diante de Deus. Eu preciso honrá-lo. Entendeu? Eu preciso, saber que eu não posso, entendeu? Viver de qualquer maneira achando que no final das contas ele vai ter misericórdia de mim. Não. Ele mesmo diz assim: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Quando ele diz terei misericórdia, ele está dizendo que ele é misericordioso. De quem eu tiver misericórdia. Ele está dizendo assim, sabe de quem eu vou ter misericórdia? Eu que sou Deus misericordioso e que terei misericórdia sua, mas eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ele está dizendo o seguinte, olha, aquele que me respeitar, aquele que me honrar, entendeu? E aquele que entender que pelo fato de eu ser amor, eu sou longânimo, eu vou ficar esperando o pecador, como eu disse, vou repetir, reconhecer o pecado, arrepender-se dele, confessá-lo, deixá-lo, alcançar a misericórdia. Aí sim, Deus está dizendo, desse eu terei misericórdia. Porque Deus não vai ter misericórdia de todo mundo pelo fato dele ser amor. Entendeu? Não. Ele vai ter misericórdia, entendeu? E às vezes ele leva, digamos, 1 mês, 1 ano, 10 anos, sei lá quanto tempo, não é? Na longanimidade dele, esperando a conversão do transgressor, do ímpio, do pecador. Porque Deus não quer que ninguém se arrependa.
Perdão, Deus não quer que ninguém pereça. Ele quer que a Sim. pessoa se arrependa, né? Então, nós precisamos entender isso, compreender, né, corretamente o que significa o amor de Deus. Tá certo? Né? Mas a questão da igreja é emergente. Que aspecto você gostaria, assim, que a gente considerasse sobre a igreja emergente? Que foi a Assim, sua eu não última queria, palavra. sim, eu não queria generalizar. Nós temos boas igrejas, igrejas saudáveis nesse contexto emergente, né? Mas, assim, a gente percebe que, por conta desse grupo de pessoas que estão deixando a igreja institucional, vamos assim dizer, e entendendo que não, a igreja é um pouco atrasada, a igreja, né, não tem dinâmica, a liderança é isso, é aquilo, né, e as pessoas vão procurar, vai pingar de igreja em igreja. E aí a gente tem, em algum aspecto, algumas igrejas, né, emergentes, não são todas elas que não são sérias, mas algumas parece que estão usurpando, né, e às vezes até mesmo fazendo desserviço para o reino de Deus, penso eu, é uma opinião minha, porque estão diluindo o evangelho, adocicando o evangelho, né? E esse conceito de membresia, de doutrina, essas verdades que a gente sabe que a palavra de Deus coloca para nós, né, para que sejam, né, princípios na igreja, isso não se faz presente em algumas igrejas emergentes. E parece Entendo. que se torna um balcão de serviço e a pessoa é atraída para esse lugar, mas para se sentir satisfeita, né? Então a gente percebe que, vez ou outra, não são todas elas, né? Estou ponderando isso, colocando bem claramente isso, mas parece que, vez ou outra, a gente vê algumas igrejas nesse contexto emergente, né? Um tanto que usurpando, né, na tentativa de atrair tais pessoas desigrejadas, tais pessoas que estão contrariadas com algumas igrejas tradicionais, né, históricas e tal, essas pessoas são atraídas por tais igrejas. E aí eu vejo que, vez ou outra, a gente está vendo uma descaracterização, né, de alguns princípios que nós sabemos que são inegociáveis. Inegociáveis. Sei. E a pessoa é atraída para esse lugar, ela não precisa nem confessar a fé. Primeiro, ela precisa se adequar àquele ambiente, àquele lugar, e a questão da conversão, arrependimento, essas coisas vêm depois, não são prioritárias. Entendeu? Vem depois. O que o senhor pensa disso aí, pastor? Compreendo, compreendo. Então, pastor André, duas coisas a gente nunca pode esquecer quando a gente fala sobre igreja. Aliás, três coisas. Três coisas. Nunca podemos esquecer quando a gente fala sobre igreja. Primeiro, que a igreja é um mistério de Deus. Foi Sim. revelado no tempo de Deus. E isso está lá em Gálatas também, no capítulo 4. Então, ele é um mistério de Deus. Outra coisa, sendo mistério de Deus, né, quem veio estabelecer as bases desses fundamentos desse mistério de Deus na Terra foi o próprio Cristo. Por isso, Paulo falou Sim. que o fundamento está posto. É a primeira coisa que a gente não pode esquecer. Segunda coisa que a gente não pode esquecer, que a igreja, ela é universal. Não estou falando da Igreja Universal do Reino de Deus, fundada Sim, pelo bispo Edir Macedo, não. sim, Mas a sim. Igreja de Cristo, ela é universal. Ou seja, ela está acima da Assembleia de Deus, acima da Batista, da Presbiteriana. Isso são denominações com Sim, nomes que foram sim. escolhidos por homens, com nomes até bíblicos e nomes até bonitos, né? Mas quando tiveram que registrar pessoas jurídicas de acordo com as leis civis vigentes nos países e tal, etc. Mas quando nós falamos sobre a Igreja de Cristo, nós temos que falar em todos os crentes, em todos os Sim. salvos. Não podemos perder essa visão. Assim sendo, vem o terceiro ponto. Quem é a Igreja de Cristo? Eu sou a Igreja de Cristo. Você é a Igreja de Cristo. Minha esposa é a Igreja de Cristo, sua esposa, meus filhos, seus filhos, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor, como Salvador,
creem no Evangelho de Cristo como regra de fé e de prática, entendeu? Não é todos aqueles que foram batizados, aqueles que participam da ceia do Senhor. Então, eu sou igreja. Agora, veja bem, se eu estou numa determinada igreja local, melhor dizendo, numa congregação local, entendeu? E, de repente, eu começo a não gostar daquela congregação local, daquela igreja local, entendeu? Eu não estou gostando da liturgia, ou não estou gostando do sermão que o pastor anda pregando, ou não estou gostando da cara dos irmãos, porque os irmãos olham para mim com a cara assim, etc. Então eu vou sair e vou para uma outra igreja, porque lá a liturgia está diferente, lá o pastor está pregando diferente, etc. A pessoa que age assim, ela está esquecendo que ela é igreja. Ela é igreja, entendeu? Então, se a igreja está triste, a pessoa tem que entender que ela faz parte do corpo. E se um membro do corpo está triste, todo o corpo fica triste. Se um se alegra, todo o corpo se alegra. Então, ao invés de deixar a casa de oração, deixar aquele endereço, deixar aquela igreja, deixar aquela congregação e ir para outra, essa pessoa tem que fazer o quê? Como membro do corpo, como parte do corpo, como igreja que ela é. Ela tem que dar a sua contribuição, orando, ouvindo o seu pastor, conversando com o líder que ela tem na igreja. De repente é um jovem, tem uma pastoral de jovens ali, está cuidando dos jovens e tal, entendeu? Mas, infelizmente, nos nossos dias tem, como você falou, infelizmente, proliferado um grande número, entendeu? De novas igrejas, com novos nomes, com novos títulos, com novas liturgias, e etc. Mas eu lamento o seguinte, uma pessoa... Vou falar, por exemplo, você é pastor da Assembleia de Deus, eu também sou pastor da Assembleia de Deus. Pastoreamos igrejas da nossa igreja, do Ministério de Anápolis, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Anápolis, entendeu? Às vezes a pessoa deixa a nossa igreja e vai para uma outra. Será que essa outra igreja, primeiro, ela está totalmente de acordo com o que a palavra de Deus diz? Em segundo lugar, será que essa igreja está realmente organizada de acordo com as leis vigentes do país? Entendeu? Constituída legalmente como pessoa jurídica? Em terceiro lugar, ela conhece o estatuto dessa igreja, e lá no estatuto, o credo dessa igreja. Qual é o credo dessa igreja? Porque o credo é muito importante. Se eu vou para uma igreja, eu tenho que saber qual é o credo dessa igreja. O que essa igreja acredita? O que ela ensina? O que ela prega? Qual é o credo dela? Porque senão eu vou para um lugar que às vezes a liturgia lhe agrada, entendeu? É uma coisa mais descontraída, uma coisa mais light, ou sei lá, entendeu? Mas qual é o credo dessa igreja? Eu quero ver o credo dela. E às vezes nem tem credo. Entendeu? Às vezes nem tem credo. Entendeu? Às vezes ela está lá, tem um estatuto, lá estão as finalidades da existência dessa igreja, porque a lei civil, o Código Civil, entendeu? Diz que toda pessoa jurídica tem que ter as suas finalidades, né? É uma exigência do Código Civil. Então, o que acontece? Às vezes tem até um estatuto, mas não tem um credo. Entendeu? E isso é muito importante, né? E a pessoa tem que se atentar para isso. Atentar para isso. Outra coisa, eu vou para uma igreja emergente só porque ficou perto da minha casa. Ah, agora está pertinho da minha casa, eu vou para lá, porque tal, não vou precisar de fazer esforço, não vou precisar de gastar petróleo, não vou gastar tempo, a questão do trânsito e tal, né? Às vezes até a questão da segurança, eu vou ficar pertinho da minha casa. Peraí, mas você não fez parte sempre, há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, de um corpo. Como é que você vai deixar esse corpo? Como é que você vai deixar esse corpo? Infelizmente, as pessoas hoje estão assim, estão nesse processo migratório, entendeu? E escolhendo para si igrejas, né, que elas nem sabem se tem um credo, e se tem um credo, se elas realmente fazem valer esse credo, entendeu? Isso é muito importante. A gente tem que perguntar isso.
Você tem que perguntar isso. Eu sou realmente da Igreja de Cristo na Terra? Eu sou parte da Igreja de Cristo na Terra? Mas para eu fazer parte da Igreja de Cristo na Terra, eu tenho também que estar ligado, entendeu? A uma igreja local, a uma congregação local. E o que é que eu tenho feito por essa congregação? Como é que eu tenho colaborado com essa congregação local? Eu tenho trazido pessoas para ela. Eu tenho evangelizado meus parentes, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, meus colegas de faculdade, ou meus empregados, ou meus patrões. Eu tenho trazido, entendeu? Para a minha igreja, da qual eu sou parte. É muito importante a gente construir uma história. Sim. Construir uma história. Né? Você tem construído uma história de fé em Cristo, né? Você tem construído uma história, entendeu? Como esposo, como pai daquelas duas filhas lindas que você tem, entendeu? Você tem construído uma história também, né? Como um homem de Deus, como um pastor, como um teólogo, como um psicólogo, uma pessoa que está pastoreando, que está apacentando. Você tem construído também uma história dentro da sua denominação, Assembleia de Deus de Anápolis, né? E a Assembleia de Deus de Anápolis, ela vai se consolidando, ela vai se fortalecendo, ela vai se tornando, aos olhos humanos, cada vez mais influente e mais importante pelas pessoas que fazem parte dessa igreja. Entendeu? Então, é nela que você tem construído a sua história. Eu também tenho construído a minha. Eu tinha 6 anos de idade quando vim para a Assembleia de Deus. Eu já fiz 71, então estou na Assembleia de Deus há 65 anos. Nesses 65 anos, quantas igrejas emergentes surgiram? Muitas, muitas, entendeu? Mas jamais eu pensei em deixar a minha congregação, deixar a minha igreja, né? Foi nela que eu conheci a Cristo, que eu vou deixar. Sim. Assim como também eu não vou dizer para quem conheceu a Cristo lá na Universal, ou lá na Igreja Cristã Evangélica, Sim. ou lá na Congregação Cristã do Brasil, ou na Presbiteriana, dizer, ó, sai de lá e vem para cá. Não, eu não vou estar contribuindo para o crescimento numérico do reino de Deus. Eu vou contribuir para o crescimento numérico do reino de Deus se eu ganhar um ateu, se eu ganhar uma pessoa espírita, uma pessoa que segue uma filosofia vã qualquer, entendeu? Né? E alguma coisa assim. Eu vou estar contribuindo, sim, para o crescimento do reino de Deus. Então, a gente tem que entender isso. Isso é muito importante. E quando a gente pensa nessa questão, né, do aos olhos de Deus, o que é significativo em termos de igreja? Ah, igreja grande, igreja muitas pessoas. Aos olhos de Deus, o que conta em termos de igreja é a nossa fidelidade para com Ele. Né, Com pastor? Não certeza. é a quantidade numérica, Não. né? O que Você chama a citou, atenção de Deus é a você fidelidade. citou Mateus, Jesus falando, onde estiverem dois, estaria. Sim, Entendeu? Uma igreja local, ela, uma comunidade de fé, de amor, de graça, ela começa com 2 pessoas, vem mais 1, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 100, 1000, daqui a pouco tem 5.000, 10.000, entendeu? O importante, pastor André, é a gente não difamar os outros. sim. Entendeu? O importante é a gente não querer tirar o bom nome dos outros, a gente não querer tirar a fama dos outros. Eu vou falar mal daquela igreja, porque se eu difamá-la, entendeu? Porque se eu falar contra os líderes dela e tal, eu vou prejudicá-la e a minha vai crescer? Absolutamente não. Né? Eu tenho dito, pastor André, se eu tiver a oportunidade de falar bem acerca de alguém, eu não posso perder essa oportunidade. Não posso desperdiçar essa oportunidade. Sim. Ou seja, eu tenho que falar bem acerca das pessoas. Tenho falado assim. Agora, se eu for tentado a falar mal de quem quer que seja, a difamar quem quer que seja, eu tenho que vigiar e não posso fazer isso. Entendeu? Essa é a conduta de um verdadeiro cristão. A conduta de um verdadeiro homem de Deus. E quem gosta de acusar é o diabo, né? Ele que foi lá diante de Deus acusar Jó, o grande patriarca Jó, o grande homem de Deus que era Jó. Então a gente tem que abençoar as pessoas, entendeu? É edificar. Nós começamos a nossa live hoje, lá às 20 horas, e você falou uma palavra muito interessante, o processo de desconstrução. Né? Muita gente acha que tem que desconstruir para depois
construir. E até usa o profeta Jeremias, né? Deus falou para ele lá no capítulo 1, quando o chamava. Eu estou chamando você para você derrubar e você reedificar. Só que tem muita gente que Contexto desconstrói, diferente, né? mas depois num contexto diferente, e depois acaba não construindo nada, né? Só constrói É. confusão e constrói só problema. E acaba que, né, aqueles que, não, nós não precisamos da igreja organizada, logo, logo está reunindo uma casa, logo, logo vai para o salão maior, logo, logo já precisa, né, fazer um contrato, precisa do processo de um CNPJ, de uma instituição, se torna uma instituição, né, e acaba que aquilo que a pessoa falava contra, ela está. Né? Então acaba sendo uma utopia, né? Com o Pastor, passar do tempo, a pessoa vai amadurecendo, vai percebendo coisas que não tinha percebido, não tinha visto antes, né? E daqui a pouco tem gente saindo de lá e indo para outro lugar porque acha que... é assim mesmo. Pastor, para a gente já ir finalizando, Vamos, vamos pensar sobre pastoreio, né? vamos. A gente tem Jesus como grande pastor, né? João 10. Eu sou o bom pastor. Que E o bom dá a sua pastor, vida pelas né? ovelhas. Jesus é o maior referencial nosso de Com pastoreio, né? E eu acredito que esse tempo de pandemia é um tempo desafiador para nós pastores. E eu entendo também que a vocação pastoral e eu sei que isso é verdade na vida do Senhor, e sinto que é verdade na minha vida também, que não há nada mais precioso nessa vida. A gente sabe que o Senhor poderia ter sido um bom advogado, um excelente advogado, o Senhor poderia ter sido um bom dentista, a gente sabe disso, como o Senhor foi, e o Senhor poderia ter alcançado muito sucesso nessas profissões, né? Mas a gente sabe também que a questão vocacional, a questão do pastoreio é o que mexe com o Senhor, né? O que mobiliza o Senhor, como mobiliza nós também, né? Que é a questão do pastoreio, de ser pastor, né? Aham. É gratificante essa chamada. Eu acho que não tem coisa mais nobre nesse mundo do que exercer esse ministério do pastoreio, né? No entanto, é desafiador, né? Estamos vendo aí, o ano passado, retrasado, até mesmo alguns pastores tirando a própria vida por conta dos enfrentamentos, por conta das dificuldades, das pressões, né? A gente sabe Sim. que pastorear não é algo fácil, é algo que requer sacrifício, né? E a possibilidade de adoecimento no pastoreio é muito grande. Não só nós, né, como pastores, mas a nossa família, né? A possibilidade da esposa adoecer por conta do pastoreio é imenso, né? Da própria família adoecer, né? Quantos pastores aí que nós conhecemos, né, que dizem: eu ganhei muitas pessoas para Jesus, mas meus filhos não serão salvos, não são salvos, né? Estão perdidos, né? Então, assim, são tantas coisas. E a prática pastoral parece que nesse contexto de pandemia se torna um tanto que difícil. Quais seriam suas palavras, pastor, nesse grande desafio nosso de pastorear em tempos de pandemia? Primeiro, pastor André, com a sua permissão, eu quero mandar um abraço bem carinhoso para os nossos irmãos lá de Sim, Parauapebas, no estado do Pará. Né? verdade. Muito bom ter os irmãos conosco, né, participando com a gente, nos vendo, nos ouvindo. Nós amamos muito os nossos queridos lá de Parauapebas, no estado do Pará. Um abraço para todos os irmãos lá e para todos que estão conosco, né? Sim, Muito bem. Mas, pastor, nós que somos pastores sempre, sim. entendeu? Fora da pandemia, na pandemia, somos pastores presentes, somos pastores mesmo também à distância. O apóstolo Paulo foi apóstolo quando ele estava presente nas cidades por onde ele passava, por onde ele plantou igreja, mas ele também, quando estava distante, ele pastoreava, escrevendo, né? Escrevendo. A carta aos Colossenses, por exemplo, ele escreveu para ser lida lá na cidade de Colossos, para ser lida lá em Hierápolis, para ser lida lá em Laodiceia.
Está travando um pouquinho, o pastor saiu. Ele vai entrar de novo, chamar ele de novo. Irmãos, quero agradecer, né, pessoal lá de Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul, pastor Samuel, que Deus abençoe, viu, pastor Samuel? Caiu, vai voltar agora. Agradecer o Fábio lá de Brasília, agradecer o pessoal da Morada lá de Goiânia, né, vários pastores participando conosco. Deus possa abençoar a vida de vocês, né? Pastor Samuel, Foz do Iguaçu, Morada, Gim, de Goiânia, os irmãos lá de Brasília também. Deus possa abençoar a vida de vocês, pastor Adriano. Quero agradecer também aos irmãos aqui de Nações Unidas que estão participando. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, ok? Só aguardando o pastor Clarimundo retornar, né, e a gente vai já ir para o final da nossa live dessa noite. Esse tema, né, igreja e pastoreio em tempos de pandemia. Eu quero agradecer, né, o Dimas, que está conosco também, Dimas César, irmão do pastor Clarimundo. Deus abençoe a sua vida, Dimas. Eu vi também a Joslaine, a pastora Joslaine conosco, vários pastores, Paulo, pastor Anselmo aqui da igreja, pastor Kleber, pastora Lucelaine conosco também, a Livraria 4 Sim, todos os irmãos que estão conosco. Nós estamos aguardando o pastor voltar aqui, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Nós estamos falando acerca dessa temática, igreja, a igreja do Senhor Jesus, Ele que a comprou com seu sangue, e nós fazemos parte da igreja universal, como também local. Pastor Adriano, um abração, meu amigo. Deus possa abençoar a sua vida. E a gente vai finalizar a nossa temática agora com a questão do pastoreio. Estou esperando o pastor Clarimundo voltar, e a gente retornar a nossa conversa aqui. Pastor Hildel Brando, Santana, pastora Helena Souza, lá de Paraupebas, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém? Só aguardando o pastor Clarimundo retornar aqui. Vamos ver se ele volta aqui. Vou mandar assim, viu, Naná? Vou mandar um beijo para a Cíntia. Pastora Adna, de Goiânia, Deus abençoe a sua vida, pastora Adna. Só esperando, acho que a internet do pastor Clarimundo caiu, só retornando, esperando. Talvez pode ter sido também bateria, né? Irmãos, é muito bom congregar, muito bom fazer parte de uma igreja local, estarmos juntos no Brasil, amém? Deus abençoe o pastor Uziel, que Deus possa abençoar a sua casa, sua família. Tem tempo que eu não te vejo pessoalmente. Um abração, amigo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. O Francisco, das Chagas, Deus abençoe a sua vida também. A Márcia, irmã Márcia, minha irmã Márcia, Lúcia, que Deus possa abençoar a sua vida também. Só esperando o pastor voltar aqui. Pessoal da Morada, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vi o Eberson aí. Ok? Daqui uns dias a gente vai fazer uma para jovens, com a temática de jovens. Amém, irmãos? Só aguardando o pastor voltar. Nós estamos aí com a questão, nós falávamos acerca do pastoreio, né? E dizia para o pastor Clarimundo que Jesus é o nosso referencial como pastor. Quando nós lemos lá João 10, nós podemos ver Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que verdade maravilhosa. Agradecer minha sogra, irmã Rosângela, que está conosco, a irmã Eliette Santana, aqui da igreja. Irmã Eliette, Deus abençoe a sua casa, irmão Silas, os meninos. Muito bom ter vocês conosco. Então, irmãos, o Senhor Jesus é o nosso bom pastor. E, como havia dito, né, ser pastor é algo maravilhoso, é desafiador.
mas é algo maravilhoso, gratificante. E, e nós podemos, né, ver em Jesus esse bom pastoreio. O pastor Clérimundo é um bom pastor, é um bom pastor. E nós estamos, né, sempre buscando ele como referencial para o pastoreio. E o pastoreio é algo desafiante, desafiante. Não é brincadeira, né? Alguém disse aí, ser pastor não é brinquedo. Não é mesmo não, é desafiador. E não tem tempo de folga, vamos assim dizer. Você é pastor 24 horas por dia. 24 horas por dia. E ser pastor em tempos incertos, como os que nós estamos vivenciando, é algo que requer de nós mais dedicação ainda. Irmão Amauri, que Deus abençoe a sua vida. A Valquíria, Deus abençoe a sua vida também, Valquíria. E parece, irmãos, que nesse tempo de pandemia, vez ou outra nós vemos um descrédito em relação ao pastoreio, como se não fosse algo de importância. E o que nós vemos, irmãos, é que nós precisamos de fato exercer o ministério pastoral, mesmo em tempos difíceis, né? Mesmo em tempos difíceis. E Jesus é o bom pastor, ele é o nosso exemplo maior de um bom pastor. E o pastor, ele realiza algumas coisas. Ele tem a função de curar, de suster, de guiar, de reconciliar, né? E igreja e pastoreio tem tudo a ver, pois a comunidade de fé é o ambiente vital do cuidado pastoral. Então é nesse lugar, na casa de Deus, que nós exercemos a função pastoral, a função de aconselhar, a função de exortar, a função de disciplinar, a função, né, de encorajar. E é na casa do Senhor que nós fazemos isso, né? E nós precisamos pensar sobre isso. O Paul Tillich diz que Deus é a resposta à questão implicada na finitude do homem. O Thierry Barruff vai dizer: a finalidade do cuidado espiritual é guiar a pessoa no percurso de sua própria luta até o ponto onde ela possa caminhar por si mesma. Então, irmãos, ser pastor é algo desafiante, é desafiante. O Richard Baxter disse no seu livro, Pastor Aprovado, que há possibilidade de pastores alimentar pessoas estando ele com fome. Há pastores desejando curar pessoas estando ele enfermo, espiritualmente falando. Então nós precisamos ter isso em mente, nós pastores, nós precisamos entender que essa é uma vocação a qual Deus colocou em nosso coração e que requer de nós uma imensa responsabilidade. E o bom pastor é aquele que ama, é aquele que se dedica às ovelhas, é aquele que não é ganancioso, é aquele que é esposo de uma mulher só, que sabe administrar seu próprio lar, sua própria casa. Então nós temos muitos referenciais na palavra do Senhor acerca do pastoreio, de um pastoreio saudável. Jesus lá em João 10 vai dizer daqueles que não eram pastor, eram pastores, dos mercenários, dos lobos, dos salteadores, daqueles que não entram pela porta do aprisco, mas ele é o bom pastor, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que abençoa, e nós precisamos imitar o bom pastoreio de Jesus Cristo na nossa caminhada de fé, na nossa jornada ministerial, como bons pastores. E quando nós pensamos nisso, irmãos, nós precisamos estar sempre com mentores em nossas vidas. Eu acredito, irmãos, que pastores sem mentoria, sem cuidado pastoral sobre eles são tendenciosos ao adoecimento. São tendenciosos ao adoecimento. E nós precisamos de mentores. Na psicologia nós temos um tripé: teoria, supervisão e terapia.
Eu entendo, irmãos, que o pastoreio precisa também de mentoria, precisa de suporte, precisa de apoio, porque nós precisamos um do outro para dar continuidade ao ministério. Tá? Nós precisamos um do outro. E eu queria dizer para vocês que, que é algo maravilhoso exercer a função ministerial. Que Deus possa nos dar graça para que nesse tempo de pandemia venhamos exercer o pastoreio com graça e temor. Que Deus possa achar em nós servos fiéis, fiéis a Ele. Que naquele grande dia, o qual haveremos de prestar conta daquilo que Ele deixou em nossas mãos, possamos, né, com fidelidade, sermos reconhecidos pelo Senhor, que fizemos, né, aquilo que agradou ao seu coração. Que Deus possa ver em nós, no nosso ministério, aquilo que agrada a Ele. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Jeremias, capítulo 3, é um texto dentro de um contexto, mas nós podemos pensar que lá no versículo 15, Jeremias capítulo 3, versículo 15, eu sei que esse texto aqui está inserido em um contexto, né, que talvez nós não podemos usurpar ele de modo nenhum, mas o Senhor Jesus, o Senhor Deus vai dizer: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Com conhecimento e inteligência. Ó, o pastor está voltando de novo, vamos lá. Tá voltando, pastor? Voltei. Acabou a bateria, desculpa. Eu pensei nisso aí, pensei nisso. Eu estava tentando segurar um negócio aqui sozinho, mas estava difícil, viu? Eu pensei que era bateria, a Cíntia falou. Deve ser a bateria, velho. Foi a bateria. Essas tecnologias têm isso. A Cíntia fala: você carregou o celular? Tá tudo certinho? Pois é. Tô vendo meu irmão e o Saul Boaventura. Deus abençoe sua vida, Saul. Pastor, nós estávamos falando acerca do pastoreio, né? E nós temos como referencial o bom pastor, Jesus Cristo. Verdade. O nosso bom pastor. Né? Ele é o nosso exemplo, né? Sim. Pastor André, é interessante o seguinte: nós precisamos ser aprovados pelos homens, sim, mas principalmente aprovados por Deus. Sim. O apóstolo Paulo disse assim, né? Que o obreiro tem que ser um obreiro aprovado, né? E aprovado de acordo com a palavra, porque a palavra é que é a regra de fé. Sim. Nós seremos julgados pela palavra, pelo que está escrito na palavra, pelo que foi revelado na palavra. Deus não vai julgar a ninguém. Jesus falou que Deus é amor, Jesus falou que Deus não julga ninguém. Está lá em João capítulo 5, né? Jesus falou assim: olha, o meu Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o juízo. Mas Jesus falou: eu vou julgar de acordo com o que eu vou ouvir do meu Pai. Porque o Pai é que mandou a palavra, e Jesus falou a palavra, e a gente vai ser julgado de acordo com a palavra. Então, eu tenho que observar a palavra de Deus, observar o que Cristo enfatizou na palavra. Ele é o meu modelo de pastor, é o seu modelo de pastor, né? E então, nós temos que pastorear conforme ele, conforme Cristo. Porque está escrito na Bíblia que ele é o sumo pastor, né? Ele é o sacerdote mor, é o sacerdote maior. Ele é o sumo pastor, né? Está escrito lá em Hebreus, no capítulo 13. Nós já falamos aqui, que lá, citando Efésios 4, que ele deu uns para pastores. André Boaventura é pastor. Por quê? Porque Cristo deu André Boaventura como pastor à igreja. Agora, André Boaventura tem que agradar primeiro a quem? Ao sumo pastor, a Jesus. Né? E se a gente agradar ao Senhor Jesus, nós seremos, então, obreiros aprovados. Porque o que importa é sermos aprovados por Deus. Mesmo que alguém discorde de nós,
mesmo que alguém nos critique e que até zombe de nós. Mas se nós temos a consciência tranquila, se o nosso coração não nos acusa, como diz a Bíblia, então nós estamos certos, né? Estamos agradando ao Senhor. Claro que não desprezamos a avaliação dos homens, até porque o primeiro texto que você citou na live de hoje foi Mateus 16, e lá Cristo pergunta, né? Que dizem as pessoas a meu respeito? O que elas falam a meu respeito? Né? É importante o que as pessoas falam a nosso respeito, mas mais importante ainda é o que Cristo fala a nosso respeito. Amém. E isso é muito importante, né, pastor? Com certeza. Eu estou lembrando aqui lá do Javaí, a gente lá pescando lá. O senhor chegou para pescar uns piauzinhos lá. O senhor lembra É lá? verdade. É lugarzinho bom, né, de estar, né? O acampe dos homens, lá do Javaense, lá do Coisa Tocantins. boa. Pastor Clarimundo. Nós somos seres humanos, né, pastor André? Sim, Nós somos seres humanos, precisamos de sim, descanso, precisamos de lazer, de família, não sim, é? Precisamos dessas coisas, elas fazem bem ao nosso corpo e principalmente à nossa alma, não é verdade? sim. Você, como psicólogo, sabe muito bem disso. E nós precisamos das coisas simples, né? Das coisas simples. E nós precisamos também do amor, de sermos amados, né? É verdade. Vez ou outra eu digo para a igreja, olha, deixem ser amados, Isso serem aí, cuidados, né? verdade. Porque nós vivemos um contexto tão individualista que as pessoas pensam que eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um líder, eu posso tocar minha vida do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, né? E nós somos carentes da ajuda do outro. Nós precisamos do outro, tanto no sentido psicológico como espiritual, né? E Verdade. quando a gente valoriza o pastor, quando a gente, né, consegue enxergar, né, o esforço, a dedicação, né, o empenho, né? Isso é muito importante para o pastor em si, porque nós somos seres humanos e É, somos carentes, né, dessa afeição, dessa atenção, desse cuidado, né? Mas graças a Deus, aqui em Nações Unidas a gente sente, né, amado. Eu sei que o senhor também é muito amado na igreja sede, como também todo o graças a ministério. Deus. Nós Verdade. vimos aí várias pessoas testemunhando, né? E não temos mais participantes porque nem todos têm Instagram, nem todos têm acesso à tecnologia, né? Aham. E E a pessoa mas o também participa, às vezes tem outro compromisso, sai e tal, deixa é, um alô para a gente, parabeniza, cumprimenta, não é verdade? Manda um abraço sim, e a gente continua. e a gente vai aprender com tudo isso. É Eu queria verdade. agradecer ao senhor, né? Amém. Agradecer pela disponibilidade. O senhor está aí quase 2 horas com a gente aqui, né? E, Prazer, uma alegria. e quero agradecer, dizer que o senhor é um referencial para mim. Amém. Tenho Obrigado. aprendido muito, né? Com o senhor, como pastor, como líder, como mentor, tenho dito isso, né? Eu já tenho estou beirando aí os quase 40 anos de ministério. Eu estou com 45, mas É bem cedinho, né? A uma gente boa começou. jornada que estamos caminhando juntos, né? Tem um tempinho bom, né? Um tempinho bom, né, pastor? Então, De e eu quero muitas. agradecer a você também pela oportunidade de participar dessa live, pelo convite que me foi feito, né? E parabenizar você pelo seu trabalho, sua esposa, Amém, a pastor. pastora Cíntia, pelo trabalho dela também. Sei que ela é parte importante da sua vida, É da sua verdade. família, do seu ministério, né? Me lembro quando Cíntia nasceu, a gente costuma dizer, nasceu na igreja, foi criada ali, né? E você também, graças a Deus por isso, e Deus uniu vocês e fez de vocês um casal maravilhoso e tem dado a vocês uma família linda. Parabéns, e eu tenho grande prazer em participar dessa live pelas pessoas que vocês são, não é? Amém, pastor. Poder é um privilégio, é uma oportunidade de dizer isso, dar um testemunho a respeito de vocês, contar para as pessoas quem são vocês, né? Porque às vezes a pessoa não conhece o pastor André. Quem é o pastor André? O pastor André é um homem de Deus, pastor André é um homem de família, pastor André é um homem de caráter, pastor André é um homem que trabalha, pastor André é um pastor, né? É formado em teologia, é um psicólogo, né? É um amigo, é um companheiro, é um irmão.
e que tem uma folha de trabalho muito vasta prestada à nossa igreja, a Assembleia de Deus do Ministério de Anápolis, né? Como obreiro, como líder, né, do nosso COMEP, vários anos, do nosso grande congresso de mocidades evangélicas pentecostais. Hoje está pastoreando uma igreja que tem sido ricamente abençoada pelo Senhor Deus depois que você assumiu o pastoreio daquela igreja. Quanta gente abençoada, né? Você cuidando de pessoas e cuidando também do patrimônio, né? Para torná-lo mais aconchegante, mais completo também, né? Para que as pessoas se sintam bem ali. Entendeu? Meus parabéns, então, fico muito feliz de poder dizer isso, dar esse testemunho a seu respeito. Amém, pastor. Quero agradecer mais uma vez o senhor, a pastora Odete, né? Eu sei que ela está aí perto, dando suporte, né? Tá aqui perto, tá aqui. É verdade, Não tá deixando aqui. a bateria Vem cá, cair. pastor Odete, aparece aqui, para todo mundo ver Chama, que você está aqui. Dá uma luzinha aí pro pastor chamar a André. Cíntia ali também, bem. Ô, pastor Odete, obrigado pelo suporte aí. Bem, obrigada. Eu Bom tenho, estar com vocês. eu estava Deus perguntando se você abençoe. está dando muito trabalho para a senhora. Está dando Tá trabalho? não. Ficando Não, um saindo pouquinho. muitas vezes. Tô precisando de ficar segurando ele, tá? De vez em quando tem que Fica em amarrar o pé casa, amor, dele. fica em casa. Né? É Amém. bom estar Deus com possa. vocês. Deus abençoe. Um abraço para A a Cíntia Cíntia. aqui, ó, tá chegando aí. Oi, Oi, senhor, querida. pastora, tudo Tudo bem? bem, né? Oi, senhor, Bom te pastor, ver. tudo jóia? Bom Tá te dando... ver, viu? Agradeço vocês. Obrigada. Amém. Um abraço, viu, pastor Clermont? Um abraço a todo mundo aí. Amém, paz. Deus abençoe a vocês. Um E abraço depois a gente todos. combina outras aí. Tá bom? Vamos, se Deus quiser. Tomara que aconteça logo. Amém, então. Fica na Abraço. paz. Obrigado, pastor Paz. Clermont. Obrigado a Amém. todos que participaram, que seguiram a gente Com aí, que certeza. estiveram conosco, Com né? certeza. Pastor Amém. Hildebrando, lá de Paraupebas, Oh, muita gente lá de amiga, Campo gente de Grande. Deus, gente nossa. Deus abençoe a todos. Amém. Tá bom? Obrigado. Um abraço Obrigado, a todos. pastor Clermont. Fica na Amém. paz. Paz. Amém. Fique com Deus. Obrigado, gente. Amém. Obrigado. Uma boa noite. Amém. Fica na paz, pastor. Amém.